Uma das maneiras para a gente fazer a investigação da individualidade bioquímica das pessoas é fazermos uma multi-investigação. É buscar por vários ângulos nos nossos pacientes por onde que ele pode estar apresentando os distúrbios que ele apresentou para a gente no dia do atendimento, ou nos dias dos atendimentos. Então, uma multi-investigação é quando um profissional ele atende a determinados problemas que o paciente tem, 5, 6, 7 doenças, por exemplo, de uma maneira inespecífica. Ou seja, ele não tem uma especificidade só apontada para você. Você quer buscar várias razões para que o indivíduo chegue naquele problema e, dentre essas várias razões, uma delas tende a ser a razão inicial, a razão central, para a gente começar a tratar a ortomolécula ou combater a ortomolécula. Às vezes não é nem a original, mas é a mais importante. É a que está evitando o indivíduo a progredir. Então, para a gente realizar uma boa multi-investigação, nós temos que buscar as origens dos processos que levem a desordens ortomoleculares, a desconstrução da molécula, e nós também temos que buscar quem é que está mediando, quem é que está mantendo o problema na ortomolécula. Então, quais são as possíveis origens para os desequilíbrios nas nossas moléculas corporais? Nós temos as endotoxinas, tá? Endotoxinas, que seriam toxinas produzidas internamente por você. Isso acontece, como eu citei anteriormente, quando você tem uma produção elevada de um metabólito desagradável, como a amônia. O teu corpo ele sempre faz o seguinte, ele procura fazer, se você for um indivíduo saudável, é claro. Você vai produzir amônia a partir do metabolismo proteico, você vai produzir amônia a partir da ressíntese de ATP, você vai produzir amônia por outros mecanismos corporais. Essa amônia, ela sai da célula que ela está sendo produzida, como por exemplo na célula muscular, e vai cair na corrente sanguínea. Quando a amônia cai na corrente sanguínea, ela tem dois possíveis destinos. O primeiro destino é ser encaminhada para o fígado, e lá no fígado, a amônia passar por um ciclo que nós chamamos de ciclo da ureia. No ciclo da ureia, a amônia ela é convertida a ureia e você elimina a ureia na urina. E aí, para fechar esse raciocínio, a outra possibilidade da amônia é ela ser convertida a glutamina, porque a amônia ela é adicionada a um aminoácido chamado de glutamato e você produz um aminoácido chamado de glutamina. Então, isso acontece normalmente. Só que em excesso, o teu sistema corporal não vai dar conta. Então, a gente falou da amônia. Vamos falar de mais exemplos, né? O ácido úrico. O ácido úrico é uma substância que nós produzimos normalmente no nosso corpo, inclusive para combater radicais livres, no ciclo xantina-oxidase. Mas, quando ele apresenta concentrações elevadas, esse valor de ácido úrico alto, ele pode, por exemplo, migrar para as tuas articulações e causar uma resposta autoimune. Você ter gota, você ter artrite, você ter vários problemas. Ou você pode começar a acumular ácido úrico, ter hiperuricemia e também ter problemas renais. Começar a fazer cálculos a partir de ácido úrico, embora não seja tão comum. A gente faz mais cálculos a partir da estruvita. E aí, já que a gente está falando de cálculos, investigar o tipo de pedra de cálculo que o indivíduo pode estar fazendo, né? Isso vai vir no laudo de avaliação, se ele conseguir fazer um exame que identifique, né, que colete a pedra. Se é oxalato de cálcio, se é citrato de cálcio, que são mais comuns mesmo. Entretanto, você está investigando uma endotoxina que você está produzindo no teu corpo e em um determinado momento, uma determinada quantidade, ela passou a ser desagradável. Então existem várias, eu vou dar mais um exemplo para vocês, marcadores de dano muscular, como a mioglobina. A mioglobina é uma proteína maravilhosa, ela ajuda a gente a carregar o oxigênio dentro do músculo. Só que valores altos no sangue, você pode começar a considerar que você está tratando de uma endotoxina. Porque quando a mioglobina começa a se concentrar em valores significativos no sangue, ela é também enviada para os rins e começa a provocar uma série de reações desagradáveis nos glomérulos, nos rins. Inclusive podendo levar o indivíduo à insuficiência renal, a problemas renais. Isso acontece na rabdomiólise. Então você deve identificar, isso é muito fácil, através de uma análise sérica, urinária, excedentes de metabólitos ou de outras substâncias que possam ser consideradas como toxinas para o indivíduo. E que, nesse caso, ele mesmo está produzindo, em decorrência de algum padrão alimentar, de algum padrão medicamentoso, de algum padrão de estilo de vida que ele está tendo. Ou até genético mesmo. Você deve fazer a pesquisa por exotoxinas. Aí está escrito exotoninas, mas são exotoxinas, perfeito? O que seriam elas? Seriam toxinas que elas vêm do meio exógeno, vêm de fora do corpo. E aí entram, sim,
uma série de aditivos alimentares, de agrotóxicos e substâncias não reconhecíveis. Você deve fazer a investigação de alergenos alimentares, de possíveis substâncias que gerem respostas alérgicas no corpo do paciente. E para isso, usar a história alimentar como um inquérito da dieta, um inquérito dietético, é interessante. Você pode usar recordatório de 24 horas, se você quiser, o registro ou diário alimentar, o que eu prefiro, acho ótimo, mas para investigar alergenos alimentares, eu te recomendo usar mais a história alimentar, que você começa a pegar informações de longo prazo da vida desse indivíduo. E certamente vão traduzir aí elementos que podem te ajudar a fazer o tratamento dietético e afastar esse indivíduo de possíveis alergenos. Esses alergenos, eles podem apresentar respostas que nem sempre o paciente ele consegue te relatar facilmente. E para isso, eu recomendo que vocês utilizem o material que está aí embaixo, que é o questionário de rastreio metabólico. Esse material ele foi publicado pelo Instituto de Medicina Funcional Internacional, foi traduzido aqui pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. E como é que funciona esse questionário? Ele tem uma série de perguntas que são divididas pelas partes do teu corpo. Cabeça, sistema respiratório, sistema musculoesquelético. E aí são perguntas que o próprio paciente vai preencher esse material respondendo se ele tem algum tipo de desequilíbrio, de sinal ou de sintoma nessas áreas. Por exemplo, na parte da cabeça, vai perguntar se o paciente tem dores de cabeça. E aí ele vai preencher lá, de 0 a 4, sendo que 0 ele nunca tem aquele problema e 4 ele sempre tem aquele problema, e aquele problema é muito severo, ele percebe aquilo. Então ele vai preenchendo esse material e dependendo da pontuação desse material, você já tem aí um indicativo de que ele tem uma hipersensibilidade a alguma substância no corpo dele. Então você já tem um caminho para fazer uma busca do que o indivíduo tem. E aí você pode combinar, olha que interessante, você pode combinar o material de questionário de rastreio metabólico com um outro material que muitos nutricionistas já usam, provavelmente alguns de vocês já utilizam esse material, que é o que nós chamamos de FODMAPs. Não é Food Maps, é FODMAPs. O que os FODMAPs eles buscam? Eles buscam possíveis respostas alergênicas ou indigestórias a tipos diferentes de carboidratos. Então você tem ali monossacarídeos, oligosacarídeos, polióis, polissacarídeos. Então você vai investigando esses alimentos a partir do momento que você já tem até uma resposta desagradável do questionário de rastreio metabólico. Então eu recomendo que vocês utilizem aí esses materiais, tá? O FODMAPs ele tem a ver com o F vem de fermentable, fermentáveis, né? O O vem de oligosacarídeos, D vem de disacarídeos, M vem de monossacarídeos, o A vem de AND, em inglês, né? E P vem de polióis. Então, você está investigando vários tipos de carboidratos, de hidratos de carbono, né? Que são possivelmente fermentados no corpo das pessoas. Mas você vai fazer essa investigação para uma pessoa que está te apresentando sinais e sintomas que compactuem com essa condição. Maneiro, cara. Acabei de apresentar para vocês um critério fácil de ser empregado no consultório e de vocês irem acompanhando. Concomitantemente com isso, vocês podem usar análises séricas de investigação de alergenos. Exame de 300 alimentos para investigação alergênica. Você pode fazer, sem problemas.